Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Durante as discussões sobre a reforma do Judiciário, muito se falou sobre a necessidade de maiores democratização e transparência nesse poder. Hoje vemos uma exposição cada vez maior na mídia das decisões dos juízes em torno de casos de corrupção, crime organizado, sonegação fiscal. No programa de hoje, vamos debater sobre a possibilidade de fazer da relação entre juízes e mídia um compromisso com a democracia. Nosso entrevistado dispensa maiores apresentações. Está conosco o jurista, professor, escritor Dalmo de Abreu Dallari, um símbolo nacional da defesa dos direitos humanos e de um papel social para o judiciário. Professor Dallari, antes de mais nada, eu gostaria de registrar que é um privilégio, é uma honra poder estar aqui entrevistando o senhor. Inicialmente eu perguntaria sobre a questão da globalização da economia, que foi um fator inegável de enfraquecimento do Estado. Na sua opinião, esse enfraquecimento provoca algum desdobramento no Poder Judiciário? Não, eu coloco em dúvida o próprio enfraquecimento. Aliás, a minha especialidade na universidade é justamente teoria do Estado, de maneira que eu sou muito atento à questão do Estado. Eu acho que o que se chama de globalização, em grande parte, é uma farsa. E, na verdade, o que aconteceu foi que, com o fim da União Soviética, desapareceu o opositor do capitalismo, que era a União Soviética, e então o que aconteceu foi que a grande potência capitalista ficou falando sozinha no mundo. E sem opositor, sem o confronto, desapareceu a necessidade de fazer concessões. E então muitos direitos que haviam sido concedidos começaram a ser retirados. E, além disso, houve um avanço enorme das relações econômicas, isto sim. E quando se fala em globalização, na verdade, o que se pretende é derrubar as fronteiras para o comércio e as finanças. Eu tenho um contato muito grande com a França, eu sou, inclusive, professor visitante da Universidade de Paris. Todo ano eu passo 3 meses na França, estive lá este ano até abril. E assistindo de perto a uma intensa discussão, porque os estados que querem a globalização opõem-se à movimentação de trabalhadores. Certo. Então, e daí, para a movimentação do trabalhador, as antigas fronteiras existem, mas para a movimentação do dinheiro e dos negócios, o mundo é globalizado. Então, é nesse sentido que eu digo que é, em grande parte, uma farsa. Muito bem, o judiciário até bem pouco tempo era visto e até se comportava como um poder muito fechado. O senhor considera que a imprensa brasileira já está começando a entender melhor o funcionamento do poder judiciário? Não, eu acho que a imprensa, de certo modo, está sendo surpreendida pela nova posição do judiciário. Realmente há uma nova posição. E a respeito disso também há toda uma teorização e com base na história se diz isto. O século XIX, que vem depois da Revolução Francesa, depois das revoluções burguesas, o século XIX foi o grande século dos parlamentos. Os legislativos cresceram muito, ganharam muita força, mais visibilidade. O século XX, que enfrentou desenvolvimento econômico, mas 2 guerras mundiais, acabou sendo o século do executivo, porque a própria circunstância de guerra exigia uma participação muito maior do executivo. Certo. Agora desapareceu esta necessidade. Os parlamentos estão terrivelmente enfraquecidos. E o século XXI, eu estou absolutamente convencido disso, será o século do judiciário. Então, é o grande momento do judiciário e o que é muito bom é que dentro do judiciário muita gente já percebeu isso. E, por outro lado, a imprensa, como eu disse nisso, está surpreendida, ela não se ajustou para esta nova situação. Então, o que a gente verifica é que a imprensa, falando de modo geral, tem muita dificuldade para se relacionar com este novo judiciário. E o senhor concorda que o judiciário tem mesmo funcionado como uma espécie de salvaguarda da democracia? Sim, exatamente dentro dessa nova perspectiva, mas sobretudo depois ou a partir da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, depois vem em 1966
a ONU aprovou 2 documentos extremamente importantes, a que o Brasil também aderiu, que são os chamados Pactos de Direitos Humanos. E isto passou a exercer influência no mundo inteiro, está crescendo muito, o que significa que aqueles direitos que antes estavam escritos nas leis, escritos na Constituição, mas que não se realizavam na prática, agora começaram a ser realizados, mas em grande parte graças ao Judiciário. Até que ponto, professor Dall'Aria, as informações fornecidas pela mídia, elas servem ou desservem aos juízes? Não, as informações da mídia a respeito de direitos e do Judiciário, com muita frequência, são erradas, são lacunosas. No Brasil, nós vemos isso com muita frequência. Por exemplo, a imprensa, de modo geral, não percebeu que Ministério Público e Judiciário são coisas diferentes. Então, diz que um promotor decidiu e, por outro lado, diz que um juiz propõe. Quando há uma liminar, confunde isso com uma decisão final na ação. Certo. Então, há informações muito incompletas e, às vezes, erradas. É até perigoso. Eu já fiz essa tentativa e, às vezes, faço, de utilizar o noticiário dos jornais para analisar com os meus alunos. Mas sempre com muito cuidado, porque o noticiário, com bastante frequência, é lacunoso ou até errado. Bem, professor Dall'Aria, a politização do judiciário pode contribuir de algum modo para o aperfeiçoamento democrático? Alguns analistas consideram que isso pode colocar em risco o princípio da separação dos poderes no país. O que o senhor pensa sobre isso? Aí você coloca uma questão que é fundamental, mas eu até agradeço a oportunidade de poder dizer algo sobre isso. A palavra politização. O que significa politização? Politização não é partidarização. Exato. A politização está implícita no próprio direito. Quando a gente fala em politização, quer dizer que é da polis, que é uma palavra de origem grega, que quer dizer é da convivência, é de todos, é do povo. Então, o direito nasce do povo, o direito legítimo, autêntico. E o judiciário decide em nome do povo e para o povo. De maneira que, nesse sentido, no sentido preciso, exato da expressão, a politização é um dado muito positivo. Muito bem, professor Dall'Aria, nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.